O pessoal, e ainda tem, aqui eu queria puxar, porque tem uma campanha por um voto útil no Boulos, né? Isso tem gerado críticas feitas pela Tabata Amaral. Hoje a candidata do PSB voltou a falar nesse assunto e a gente tem esse momento. Vamos ver o que ela disse sobre a campanha por voto útil em Guilherme Boulos. Os apoiadores de Guilherme Boulos têm feito um movimento para que pessoas de esquerda votem nele como uma espécie de voto útil para evitar dois candidatos de direita no segundo turno. A senhora avalia que isso pode ser uma certa afronta à candidatura da senhora? Atrapalha de alguma forma? Isso é desespero da candidatura de Guilherme Boulos. A gente até fez uma brincadeira na rede social, que às vezes é melhor brincar, chamando de que voto útil é esse? Que voto útil é esse que coloca um candidato no segundo turno que perde? Saiu ontem, se eu não me engano, foi a da Futura. A gente tem que checar, mas foi a que eu vi ontem à noite, mostrando que não só a gente sabe que o Boulos ele perde para o Nunes de muito, mas ele tem risco de perder para o Marçal. Então a gente está chamando de voto inútil. É você colocar um candidato no segundo turno que vai perder, tanto para o Nunes quanto para o Boulos. Eu sou hoje a única candidata que vence do Nunes, do Boulos e do Marçal. Então querem falar de voto útil? Voto útil está com a gente. Tá certo, a gente viu aí a fala da candidata Tabata Amaral, Carla. E aí, chamou de desespero da campanha do Boulos. A Tabata no debate do UOL e da Folha, né? Ela tentou ali um embate com Boulos que optou por falar: não, nós somos do mesmo campo democrático, não vou duelar com você, digamos assim, né? Essa reta final, como a gente colocou, Diego, está muito apertada. A Tabata, ela tem uma distância, né, para esse pelotão diferente aí nas pesquisas, e ela está usando uma ou dois institutos de pesquisas que colocam ela aí supostamente como vencedora do segundo turno. Mas aí, se a gente vai conversar com alguns cientistas políticos ou até integrantes de todas as campanhas, eles admitem, Diego, que é uma máxima, tem algumas máximas na política que toda eleição elas voltam. E aí, essa do segundo turno é uma nova eleição também é válida nesse caso. As armas que os candidatos têm agora nesse momento são essas, né? É uma reta final. A gente costuma dizer assim, vale tudo, vale tudo. Não, não necessariamente vale tudo, porque a gente, né, a gente está falando de um ambiente democrático, a gente espera que seja assim. Agora, não tem o Boulos e a Tabata, eles estão nesse mesmo campo da esquerda e, de fato, disputam esse lugar, como a gente colocou aqui que Marçal e Nunes disputam. A questão é que, por esse pelotão da frente está muito dividido, como a gente falou anteriormente, corre o risco de irem dois candidatos de direita. A Tabata, ela tem essa dificuldade, ela precisa colocar, ela tem pouco tempo de TV, ela tem aí esses espaços no debate. O Marçal tem usado também, né, Diego, muito a Tabata, e teve a frase infeliz e totalmente machista que ele usou, dizendo que mulher inteligente não votava em mulher, mas ele fez elogios, inclusive convidou ela para uma suposta secretária, se ele for prefeito. Enfim, é uma reta final em que eles usam as cartas possíveis. Falar em voto útil, tem muito cientista político que a gente conversa, e essa questão do voto útil é bem polêmica, porque eles falam o seguinte, eles falam que o eleitor não gosta de jogar voto fora, né? Então é aquela coisa, mas eu queria votar em tal pessoa, mas não vai ganhar. E esse é um sentimento que, se a gente for analisar, ele de fato, ele é presente na eleição, né? O eleitor quer que o voto dele tenha um peso decisivo. Então, chega nessa reta final, essa discussão de voto útil, ela pode sim, essa discussão tem potencial para mudar o jogo para um cenário ou para o outro, porque aquele eleitor não quer ir para a urna achando que vai fazer um voto inútil. E aí, por isso, a gente vai para essa discussão de voto útil. E aí é do jogo cada candidato defender essa posição. Quando a Tabata fala em desespero do Boulos, é porque, na verdade, a campanha de Boulos sabe também o quanto está apertado e o quanto e dessa realidade que corre o risco dele de ficar de fora. E ela tem que fazer o jogo dela de buscar esse voto e evitar que esse voto útil não dê mesmo chances para ela chegar. O marqueteiro da Tabata, a gente trouxe também num radar das eleições, ele considera, ele faz uma outra leitura de voto útil, por exemplo, né? Que é essa de que ela poderia ganhar dos candidatos de direita no segundo turno. E aí agora a gente tem que ver qual vai ser a mensagem mais eficiente para o eleitor tomar sua decisão, porque também as pesquisas mostram, Diego, que muitos eleitores decidem na reta final. Então, esses próximos dias são muito importantes para todos os candidatos. E aí é importante a gente ver com qual coerência
eles se colocam. A gente ainda tem mais um debate amanhã, que é o debate da TV Globo, que é um debate importante, que é de fato, historicamente, um momento em que muitos eleitores passam a olhar. Esse ano, né, a gente teve uma quantidade muito grande de debates, o que eu acho que democraticamente é muito importante, muito bacana. Mas de fato, amanhã, esse debate da Globo, ele chega com uma importância ainda maior, justamente nessa questão de voto útil, voto jogado fora, e para ver como é que esses adversários, sejam eles do campo da direita ou eles entre os dois, no caso do campo da esquerda, vão se comportar e que efeito isso vai ter para o eleitor. A Tabata está fazendo o papel dela, que é tentar não perder os votos que ela tem já, para o que o eleitor dela não pense que votar nela não vai ter chance, né? Então é o papel dela, não tem jeito. Vou passar para o Sakamoto agora. Sakamoto, e aí, voto útil é uma coisa que realmente pode acontecer em São Paulo? Olha, do meu ponto de vista, ele funciona, na verdade, sim, né? Ele não necessariamente funciona do jeito que as pessoas querem que funcione, né? Então, por exemplo, teve candidatos, a esquerda mesmo já foi prejudicada, eleição Maluf, Covas, Marta, né? Olha, o voto útil vai para um lado, depois percebeu-se que a Marta poderia ter passado para o segundo turno e não o Covas. Então, tem muita coisa, na verdade, no meio disso tudo que ele existe, mas não necessariamente ele é controlável. Né? Não é necessariamente abaixo-assinado de intelectual ajuda, que nem os pró-Boulos ou os pró-Tabata, ajuda aqui, inocula ali, mas a questão, a dinâmica é mais complexa. Em 2018, houve, na verdade, uma correria de voto útil interessantíssima, porque na reta final, né, os candidatos, todos, com exceção do Haddad e do Bolsonaro, desidrataram, né? Então, por exemplo, o Alckmin teve menos de 5% com um latifúndio de TV. O próprio Boulos, né, teve uma votação, estava com uma intenção de voto melhor na campanha inteira, fechou com 0,58%, né, em 2018, né? E o que que aconteceu? Aconteceu que na última hora inflaram os números e os dados, tanto do Haddad quanto do Bolsonaro, cresceram. Os bolsonaristas tentando liquidar a fatura do primeiro turno e o pessoal tentando jogar o Haddad com mais força para o segundo turno, para ele começar melhor para o segundo turno, né? Então, você tem essas ações. Uma coisa que mostra, e a história na ciência política mostra, que não necessariamente um candidato, ao declarar voto para um outro candidato no segundo turno, você tem transferência dos votos. Pelo contrário, você pode ter transferência dos votos quando existe uma onda de migração natural e esse candidato também acaba chancelando essa onda de migração do seu próprio eleitorado. Mas muitas vezes você divide, discute-se, inclusive, analisa-se os dados de que a votação de Simone Tebet, os votos de Simone Tebet no primeiro turno da eleição de 2022 não foram a maioria para o Lula, foi para o Bolsonaro. Né? Então, o que acontece? Mesmo com a Simone Tebet apoiando o Lula. Então, você tem dinâmicas que independem. O eleitorado faz seu cálculo, faz seu voto, desidrata um, bota em outro, tira um, bota em outro. Só que isso não significa necessariamente que a decisão, que a ação do candidato vai fazer com que haja uma migração expressiva, a maioria dos seus votos migrem para o outro candidato que iria abraçar. Discute-se, por exemplo, para quem iria o voto do Datena. O Datena tem uma excelente relação com o Boulos, né, pessoal, inclusive. Então, eventualmente, por exemplo, o Datena poderia não apoiar o Ricardo Nunes, né, desejar um voto não Ricardo Nunes, ou apoiar o Boulos, etc., mas não significa que o eleitorado do Datena vá para o Boulos. Não vai necessariamente. Você tem outras dinâmicas que têm que ser consideradas, inclusive quem é o adversário, quem está no segundo turno e tudo isso mais. A Tabata, para finalizar, eu acho também, eu concordo com a Carla, a Tabata está no papel dela de garantir a sua votação, de garantir o seu eleitorado. O que ela está falando agora não é novidade. Você vai pega os vídeos antigos de outras candidaturas, de outros candidatos, perguntando sobre voto útil, é o mesmo discurso. Olha, eu sou o candidato melhor, pega uma pesquisa X, eu sou o candidato melhor, eu estou aqui, eu posso crescer, por mais que esse crescimento seja altamente improvável de onde ela está e considerando uma eleição extremamente competitiva com os outros três candidatos, mas ela está no papel dela. Mas, da mesma forma, nesta reta final, a busca pelo voto útil está correndo adoidado. E, interessantemente, o voto útil foi inaugurado na eleição pelo Tarcísio, né? Que pediu o voto útil no Nunes para derrotar o Boulos e não no Marçal.
né? E agora, o próprio Marçal, que está crescendo nas pesquisas, né? Está usando também nas redes sociais a mesma tática. Falei, vem cá, meus amigos, quem esses acham que é mais capaz de derrotar o Boulos? Através do discurso, através da briga, através da torta na cara. Quem é mais capaz de derrotar o Boulos? Eu ou o prefeito, que é mais mole, etc. Ele está falando. Então é o seguinte, ele está aproveitando essa onda para dizer que ele é mais capaz. Ele pode, não, as pesquisas não apontarem isso, mas ele é mais capaz e ele está construindo, ele está dizendo que é mais capaz e está construindo isso. E enquanto isso, o Boulos também está falando: olha, não deixem a esquerda ficar fora, o campo progressista ficar fora do segundo turno, votem em mim. Então, vai ter dedo no olho e gritaria? Vai. A questão é se o dedo no olho e gritaria do primeiro turno, como é que vai se comportar nesses candidatos no segundo? A Tabata provavelmente vai com isso falar, ó, não vou apoiar ninguém, mas vai ser interessante entender se por um acaso passam Boulos e Marçal, como é que vai se comportar o prefeito Ricardo Nunes? Esse é o ponto, né? Ele vai engolir a seco, né, todas as provocações, todos os ataques do Marçal e vai apoiar o Marçal, né? A revelia por conta do seu conjunto de partidos querer apoiar o Marçal. Será que ele vai também apoiar o Marçal junto? Ou ele vai se fechar em copas e falar, dane-se, não tenho nada mais a ver com isso?